Assuntos do seu interesse, como hábitos de leitura, vida espiritual, acadêmica e profissional, você acompanha aqui no programa Mais Conexão com Albertina Dalla. Viva, boa tarde Angola, boa tarde Cidade Capital, boa tarde Luanda, boa tarde a si, nosso amigo que nos acompanha aqui na 93.9 em FM. É um prazer contar com o carinho da sua audiência e nós realmente, esta equipa maravilhosa, gostava de desejar a você que nos ouve uma ótima tarde. E claro, hoje vamos fazer mais uma edição deste que é o seu programa de eleição Mais Conexão. Meu nome é Albertina Dalla e hoje estou mais uma vez, aliás, né? Eu estou sempre na condução deste que é o seu programa e claro, hoje vamos falar também de um assunto extremamente importante, mas antes eu queria que tu subscrevesses que esta é a 93.9 em FM, a Sintonia da Esperança, uma rádio que nasceu para poder transmitir a esperança, e leveza e também, claro, salvaguardar os valores morais que infelizmente a sociedade tem perdido por conta desta globalização, desta modernização. E por sinal, nós vamos falar sobre um tema que tem que ver muito com essa proliferação da globalização e modernização. Siga as nossas redes sociais, vá até ao nosso Facebook e também YouTube, Rádio Adventos, e fique por dentro de toda a programação desta casa de rádio. Ou se preferir, escreva para o nosso WhatsApp, que é o 923 89 21 77. No nosso WhatsApp você pode sugerir temas que gostava de ouvir aqui no programa Mais Conexão e também sobre livro que gostava que nós pudéssemos compartilhar para todos os nossos amigos aqui. E saiba também que a Rádio Adventos dispõe de estudos bíblicos relativamente aos livros de Daniel e Apocalipse, e se gostar ou se desejar solicitar estudos bíblicos, deve ligar para o número 923 89 69 63. Vou repetir, 923 89 69 63. E por outra, nós temos agora também o programa No Altar, onde todas as suas dificuldades, todos os seus problemas espirituais e não só são apresentados no altar do Senhor com o pastor Adriano Barco. E este é o mesmo terminal telefónico para solicitação de pedido de oração. Se gostar ou se desejar que a equipa da Rádio Advento, especialmente do programa No Altar, ore por você, pode escrever para o número 923 89 69 63. Como eu estava a dizer, hoje falaremos sobre um tema muito importante e por sinal os convidados são os mesmos que estavam na última edição do nosso programa. Falamos aqui sobre vantagens e desvantagens da inteligência artificial e, claro, vou apresentá-los novamente porque é sempre importante. Isso é um requisito da casa, né? Apresentar os convidados. Vou começar agora com o Adilson Efraim, que é engenheiro informático e hoje está conosco para falar sobre como modernizar sem mundanizar. Boa tarde e seja bem-vindo. Boa tarde, Albertina. É um prazer. Prazer é todo meu. Muito bem. Saudações a... Como é que é o nome dela mesmo? Eunice Inglês. Eunice Inglês, muito obrigada. Falo também do pastor Aias Cabaça. Ele é professor na Faculdade de Teologia. Seja bem-vindo e é um prazer contar com a sua participação. Obrigado, é um prazer estar de volta. Muito bem. Hoje vamos falar sobre... Mas estão a sentir-se bem? Muito bem. Tranquilo. Boa. Hoje vamos falar sobre essa questão. Será que é possível modernizarmos sem mundanizar? Numa altura em que a sociedade cobra muito das pessoas e é tipo uma globalização e tanto por parte de vestuário, tecnologia, amizades. Olha, é tudo e mais alguma coisa que está agora modernizada, porque se formos a ver nos tempos anteriores é tudo diferente. Mas eu vou começar com... não tem problemas, né? Não tem. A vez passada começou-se comigo, certo? É verdade, então... é verdade. Eu vou começar com o Adilson, né? Aliás, então não começa... A inicial é o mais lógico. É ok. Vou começar com o Adilson a falar sobre essa questão. Para si, na sua opinião, é possível modernizar, ser um jovem moderno sem necessariamente mundanizar ou quebrar os princípios?
É possível sim, não é? Eu falo tanto de caráter, princípio, acho que isso guia tudo e todos. É possível sim, desde que nós não negociemos os nossos princípios, que são coisas inegociáveis, não é? Pois que já estamos na era digital e as pessoas acho que normalizam muita coisa. E por normalizarem muita coisa, estão a se mundanizar, certo? E essa normalização, eles acham que eu posso fazer tudo como cristão, e porque é normal, é a era que nós estamos, certeza. Eu não vou acreditar nunca em um cristão que acha muita coisa normal e ele frequenta prostíbulos e ele acha isso bem normal. E ele vem pregar mensagem para mim. Claro, mano, eu não vou acreditar nunca, não vou aceitar. Por quê? É preciso com que tu ajustes os teus princípios, saibas em quem você crê e confies. Porque se você já negociou os teus princípios, claro, você está mundanizado. Claro, você não está só na modernização. E isso aqui você faz com que dentro da igreja entre muitas coisas estranhas. É o que eu vejo muitas das vezes, entrar em coisas estranhas na igreja. Muito bem. Essa questão da modernização, pastor, está associada a vários princípios filosóficos e tudo e mais alguma coisa que podem ou que ferem a comunidade cristã, que ferem com os princípios bíblicos. Por exemplo, eu acho que atualmente normaliza-se muito. Aliás, tem muitos, como é que se diz? Coaches motivacionais por aí. Então, eles apresentam muitas bases relativamente à convivência humana, que atualmente é extremamente normal passar por uma pessoa não saudável. Tipo, tu não és obrigada. Quando, se eu for alguém de Cristo, uma pessoa cristã, tem que ter essa leveza de saudar as pessoas, de saber como é que a pessoa está. Será que isso também faz parte desse todo leque de modernização? Olha, sem o elemento bíblico, filosoficamente, nós temos que seguir tudo que vem com a modernização. E não só o aspecto de moderno, mas até pós-moderno. Por quê? Porque seria uma simples projeção, não, um simples crescimento da civilização humana ou do universo. Isso é se excluirmos o elemento absoluto, porque com um elemento absoluto como a Bíblia, como um ponto de referência absoluta, ela apresenta princípios que não podem ser alterados com o tempo. Elas são absolutas, significa que em todo o tempo são verdadeiras, devem ser aplicadas, são os melhores princípios. Temos que todos nós devemos nos submeter àqueles princípios, mas se for relativo, ela vai depender do tempo. E essa questão, por exemplo, há um conceito pós-moderno que o significado das palavras depende do leitor ou de quem fala. As palavras não têm um certo significado absoluto, vai depender de mim. Por isso é que hoje um homem pode ser o que eu acho. Se eu como um homem, biologicamente, posso me identificar como uma mulher sem qualquer problema. Porque hoje o significado das palavras depende de quem utiliza a palavra. De quem utiliza. Ou seja, estamos numa era do relativismo. Sim. Então, mas a Bíblia apresenta princípios absolutos. Não depende do tempo e etc. Todo mundo tem que se submeter à luz daqueles princípios. Mas é um tema muito vasto, Sim, porque vasto. essa questão da modernização sem mundanizar, porque há um tempo para cá olhou-se muito para a modernização, principalmente para os jovens, uma questão de vestuário, né? De roupa. Olha, tu podes meter uma calça assim sem cinto, ou se calhar podes não sei o quê, mas sem ferir os princípios. Adilson, como jovem, quais são assim as dificuldades que já enfrentou ou que se calhar enfrenta, né? Se for... Ele está a usar cinto, então acho que ele não tem esse problema. Não tem nada a ver com cinto, é a título de exemplos, né? Okay. Nada, jovens. Ou se eu está a usar hoje? Não. Sim, posso dar o caso, né? Se calhar está a usar a gravata e tudo mais, mas quais são as dificuldades que já enfrentou relativamente a essa questão toda de modernização e quando tu chegas, se calhar, na comunidade religiosa, fere de alguma maneira, porque principalmente os mais velhos, que se podemos dizer viveram na era pós-moderna, é que têm assim a puxar a orelha dos jovens. Não, isso não se usa assim, tens que fazer isso e pronto. A maior dificuldade, eu falo isso,
por experiência, Experiência própria. de casa. É o meu irmão. Tem sido uma luta grande, não é? Sendo ele cristão, tudo bem, somos todos cristãos. Ele quer simplesmente Ele está a igualar-se. Ele está a ouvir. Estava para dizer isso. Yeah. Hoje vão ter uma discussão em casa. Ele quer igualar-se aos outros, não é? Ao mundo, se assim posso dizer. Mesmo sendo ele um cristão. Ele acha que a era é global, é digital. Então eu devo me vestir conforme a situação do mundo que o mundo apresenta. Ele quer andar com as calças baixas e quer ir à igreja do jeito dele, de calção. Eu fico assim, mano, isso não vai. Nós temos que saber uma coisa. Até os jogadores de futebol, quando vão ter com uma entidade, eles usam calça, se vestem bem. Há um Deus que me protege, me cura todos os dias e me guarda. Eu vou me apresentar a ele de qualquer forma. Vou me apresentar a ele de calção, vou me apresentar a ele de tênis, porque hoje as pessoas dizem assim, o importante é o coração. Tudo bem, o importante é o coração. É o coração, né? Mas eu como cristão sou exemplo. O mundo olha para mim como exemplo, certo? E ele olhando para mim como exemplo, que exemplo eu vou passar se eu só quero... Não, é o secreto, mas me visto mal. Ando exatamente como alguém que não tem nada a ver. E as pessoas vão dizer, mas como então? Você anda assim, você quer dizer que quer sustentar a tua ideia com palavras bíblicas de que o secreto é que importa? Tudo bem que importa. Ainda tem também aquela questão de que, como é que é? A aparência não importa, né? Ou seja, não se julga o livro pela capa. É isso. Acho que a gente ficou com essa frase, não se julga o livro pela capa. Então nós olhamos para alguém, não podemos fazer um juízo precipitado. E por outra, pastor, tem também essa questão de que não existe uma igreja verdadeira. Atualmente, cada um pode ir para uma igreja qualquer. Também eu penso que também é um pensamento moderno, que agora assim, tu podes buscar Deus até em casa. O que é que dizer? O que é que você pensa disso? É algo muito perigoso. Primeiro é que é uma declaração religiosa. E se for um cristão a dizer isso, se for verdadeiramente cristão, pelo aquilo que a gente vê na Bíblia e o cristianismo, que é bíblico, o cristianismo apresenta uma religião e apresenta dogmas, rituais, ou vamos dizer liturgia, e apresenta certas instruções e certos princípios, e um cristão deve seguir aquilo. Então o cristianismo apresenta uma religião. Então não posso dizer que sou cristão e dizer que qualquer basta. É uma contradição, só que as pessoas às vezes não dão conta desta contradição, porque isto é uma desculpa para adorar da forma que quer adorar e vestir como quer viver. Então diz, o mais importante é o coração, o mais importante é isso. Mas é uma contradição enorme, porque se és um cristão é seguidor de Cristo. E como seguidor de Cristo, o teu cristianismo tem que ser baseado nas Escrituras. Muito bem. Adilson, eu vou-me voltar a si, porque é o mais jovem, né? Não estou a dizer aqui que outra pessoa é mais velha, atenção. Mas penso que está na fase da juventude onde tem muitos problemas relacionados assim, relações interpessoais, assim, entre amigos, irmãos em Cristo, colegas da universidade, vizinhos, tudo e mais alguma coisa. Acha que essa questão de modernizar sem mundanizar está apenas ligado ao vestuário, ou se calhar podes apresentar outras posições? Não está apenas ligado ao vestuário, não é? Mas também está ligado a algumas práticas. Eu conheço pessoas que dizem ser cristão, mas você olha para a pessoa, as atitudes que ele mostra não é de um cristão. Ele bebe, fuma, e ele diz que eu sou cristão. Tudo bem, você é cristão. Lembrando que a Bíblia é algo imutável, é um princípio imutável, sempre ela vai ser considerada como a palavra de Deus, e ela diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E como é que você vai tratar um templo do Espírito Santo de qualquer forma? Colocando substâncias que alteram o corpo. Como? Como é que eu vou colocar um templo, não é? Se o meu corpo, vou colocar um monte de coisas, vou viver de qualquer forma. Só que a sociedade, eles usam assim, eles dizem, tudo bem, eu sei o que eu estou a fazer. Por isso é que em 2 Timóteo, não é? Ele diz que no tempo do fim ajuntarão para si profetas segundo as suas vontades. Eles querem
um lugar onde eles podem viver de qualquer jeito, mas dizendo que aqui você pode. Ok, você é cristão, pode beber, pode aqui, mas aqui você pode. Você é homossexual, vem, aqui você pode. Eles só querem juntar para si um lugar onde eles são aceitos, do jeito que eles são, querem viver a vida deles, mas sendo intitulados como cristão. Caráter. Pastor Aias Cabaça, como acha que os jovens devem conciliar da melhor forma essa questão toda da revolução, da modernização e ser um jovem intacto, né? Um jovem separado, tal como fomos chamados? Ok. Muitos destes movimentos filosóficos e essas tendências que estamos a lutar com elas hoje, neste século, não são novas, são antigas. Já temos exemplos durante a história do mundo, de pessoas que tentaram só pelo racionalismo, só o pragmatismo, e outras escolas filosóficas que têm afetado muitos crentes hoje, vê o fim deles. Eu creio que isso vai ajudar. Eu acho também um outro conselho é o seguinte: o Evangelho é relevante para todos os tempos. Não devemos modernizar o Evangelho, mas sim as formas de como apresentar o Evangelho. Isso tem se confundido. As pessoas acham que podemos alterar o cristianismo, como um cristão deve viver e etc. E os princípios, mas o Evangelho e os princípios bíblicos não devem ser modernizados. Simplesmente a forma de apresentar esse Evangelho ou de viver o cristianismo, mas tem que se ter muito cuidado. E eu vou também propor aqui algo que não é para todos, mas eu acho que todo mundo pode e deve, com certo auxílio e acompanhamento. Temos que estudar correntes filosóficas e a partir de uma vertente histórica, porque muitos dos erros que a gente está cometendo agora já foram cometidos no passado. Ou seja, é um erro que está a se repetir. Está a se repetir. E eu acho que quando damos conta disso, vai ajudar algumas pessoas que não têm noção do perigo dessas ideologias. Muito bem. Essa questão toda da modernização tem que ver também com o crescimento científico e o crescimento tecnológico, né? Porque não é apenas separado para uma área, sem velarmos que cientificamente também estamos mais adiante em relação nos tempos anteriores. E nós também mundanizamos. Eu acho que essa questão é muito pertinente para o pastor, sendo pastor. Mundanizamos atualmente nas redes sociais. Depois eu acredito que também poderá dar mais subsídio em relação. Mas há tempos eu vi um post. Na verdade, vê-se muitos posts, né, de jovens adventistas, especialmente, de falarem sobre assuntos muito ligados à igreja. É como se fôssemos lavar a roupa suja numa asta pública. E isso tem acontecido muito, principalmente com os jovens, falarem sobre problemas da igreja, nas redes sociais, falarem do fulano, do líder fulano, e é algo que está-se a normalizar, é muito normal. Eles falam, não, a verdade tem que ser dita. Olha, eu estou a preparar um artigo sobre isto. Que interessante. A reforma protestante, ela foi possível porque um dos fatores que tornou a revolução protestante ou a reforma possível foi o espírito nacionalista de revolução que já existia na Europa. As pessoas estavam cansados com as autoridades. E quando houve problemas na igreja, as pessoas já estavam frustradas, se assim podia dizer, e já havia um espírito de revolução, de desafiar autoridades. Então, o que estava acontecendo na sociedade teve um efeito na igreja, porque os membros da igreja é o cidadão. É o cidadão, certo? Fazem parte da sociedade. Sim, então na nossa sociedade nós estamos numa fase de um espírito nacionalista e de revolução. As eleições passadas, eu nunca vi um desafio contra governantes do jeito que a gente viu. Foi enorme. Foi enorme. Sim, então isto não tem como não transitar para a igreja. As pessoas, a gente deve ter um certo cuidado, um medo saudável das autoridades, e as pessoas estão a perder isso. Até na igreja isso vai se refletir. O que devemos nos fazer é nos preparar para isto.
E uma outra coisa, eu sei que tem um pouco tempo, uma outra coisa é o seguinte, hoje em dia as pessoas criaram uma ideia que a igreja tem que ser um lugar perfeito. Então, quando acontece algo, que as pessoas ou não concordam ou dizem errado, eles acham que descobriram algo belo, algo novo. Eu vou mostrar que aqui tem problema, sim. Okay. Parece que foram desmascarados. Sim, parece que a gente tem ensinado que a igreja é perfeita. A gente nunca vai errar, não discordamos e sim, então, olha, eu descobri algo novo e vou apresentar. E também tem muita gente que está à procura de atenção, mas é algo que eu gostaria de falar com mais detalhes talvez num outro programa com mais tempo. Muito bem. Essa questão, Adilson, né? De ir para esta pública, para as redes sociais e expor deliberadamente os problemas pessoais. Olha, ainda com os nossos problemas pessoais, nós temos muita cautela de falar com os nossos amigos. Se fazeres uma pesquisa de campo e ires para uma pessoa e dizer como é que você está? Olha, eu estou bem. E se calhar, se for alguém mais íntimo, vai dizer, olha, não estou muito bem, mas para você disse que está tudo bem. Como é que você vê essa questão de espalhar, né? Sermos pessoas espalhafatosas, falar sobre assuntos pessoais nas redes sociais, por exemplo? Bem, isso tudo é algo que também está relacionado com o mundo pós-moderno? Sim, e isso está atrelado, não é? Mas há uma coisa, as pessoas, desde que começaram a se entender como pessoas e perceberam que o mundo mudou e todo mundo percebeu isso, que a internet ocupou um espaço muito grande, seja na sociedade, não é? A igreja faz parte da sociedade, também dentro da igreja, é que as pessoas perderam-se porque elas buscam agora aprovações de homens, likes. Eu quero ganhar likes, eu vivo assim, a internet obriga a isso. Então o que é que eu faço? Eu vou pegar o problema da minha igreja, da minha casa, eu vou trazer à tona no público e vamos lavar fora mesmo, para o mundo ver que é isso. E a pessoa vai fazer aquilo por likes. Por likes, porque só quer ser movido por aquilo. Ele não quer a aprovação de Deus, só quer a aprovação de pessoas com likes. Então, por isso, eles vão lavando, achando que estão a fazer uma boa coisa. Só estão a sujar. E no final, no fundo, todos nós saímos sujos. Sim. É verdade, porque o que realmente acontece? Tu fazes parte disso, jovem. Fazes parte da mesma sociedade religiosa, mesma sociedade estudantil, mesma sociedade familiar. Então, essa questão que devemos subscrever, né? Ter atenção a esse tipo de posições. De posições, sim. Porque, se eu bem me lembro, não é? Eu conheci alguém. Antes de contar a história, vamos fazer um curtíssimo intervalo. E nós voltamos daqui a instantes. 93.9 A falsa sintonia da esperança. Primeiro Deus no começo de cada novo dia. Já é de manhã, graças a Deus. Na sua família. Restaura, Senhor, o amor em meu lar. No uso dos seus dons, no seu orçamento, em sua vida. O programa que o ajuda a colocar Deus em primeiro lugar. Se Ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada. Se Ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, vai vencer. Primeiro Deus. Mais Conexão, o espaço inteiramente jovem, na sintonia da esperança. Estamos de volta agora para a segunda e última parte deste que é o seu programa Mais Conexão. É um prazer contar com o carinho da sua audiência. Nós estamos nos derradeiros minutos desta programação, mas antes eu vou me dirigir ao Adilson, que estava agora há pouco a querer contar uma história
Acho que é historiador. Mas pronto. Eu gosto de cuidar de pessoas. Muito bem. Estava aqui a dizer sobre, a título de exemplo, né? Sim, pessoas que colocam um monte de peso, só querem falar a igreja faz isso, a igreja não faz isso, a igreja não faz isso. E ele, certa vez, ele precisou de alguns valores para uma passagem. Eu disse, tudo bem, mano, toma. E para de falar da igreja, por favor. Não, mas olha, Adilson, tu és diferente. Mas para, você é a igreja, eu sou a igreja. Se tu e eu fizermos diferente, todos nós ganhamos. Sim. Em vez de tu saíres aí fora e dizer, a igreja não faz isso, a igreja não faz isso, poderia fazer isso. Faça, todo mundo ganha. Eles querem simplesmente sujar a igreja e se excluir deles como igreja. Que é impossível, né? Em vez de eu estar aí a apontar, eu devo pegar, ok, a igreja não faz isso, eu vou ajudar nisso. A igreja não faz isso, vou fazer isso. E todo mundo ganha. Sim. Muito bem. Adilson, estamos mesmo a terminar. Pastora Ias Cabaça, estamos no finalzinho do nosso programa, mas antes eu gostava que deixasse aqui, a título em forma de apelo ou recomendação aos jovens que nos estão a ouvir e subscreveram este tema modernizar sem mundanizar. Que cuidados os jovens devem ter em relação a esta era de modernização, de forma a não ferir os princípios bíblicos? O Evangelho não se pode modernizar, já é perfeito do jeito que está, é útil para todos os tempos. É verdade. E os métodos, podemos modernizar os métodos, desde que não ferem com nenhum princípios. E eu aconselho os jovens a estudarem o máximo possível, mas devem estar bem alicerçados nas Escrituras. Porque senão serão levados com qualquer vento. É verdade. Se não estiverem alicerçados. Adilson, quer deixar as últimas palavras aqui? Sim, eu gostaria de deixar uma palavra aqui, uma palavrinha. Eu considero isso como uma chave forte. Devem ter cuidado com a internet. Devem ter cuidado com a modernização. Porque a modernização não tem caráter. Ela assume o caráter de quem já não tem. É isso aí. A modernização não tem caráter, ela assume o caráter de quem já não tem. Okay. Isso é muito forte. Acho que as pessoas deveriam ter calma ao analisar isso. A internet não tem caráter, a internet está exposta para todo mundo. E se eu não tenho caráter, mano, a internet vai assumir o caráter de eu já não tenho caráter, só vou fazer as coisas. Muito bem. É isso aí. Quer mandar beijinhos e abraços? Já subimos sempre. Não. Olha, a voz dele mudou novamente. Bem, dessa vez eu mando um abraço aos meus amigos, ao Luís, ao Jaime, ao César, e também mando um grande abraço ao Sanda e à Sueli, não é? Grande amiga, e a Gabriela. Muito bem. Pastora Ias. Olha, até eu me casar, os meus abraços vão para os meus pais. Uau! Okay. Nós colocamos um ponto final na edição de hoje do programa Mais Conexão. Foi um prazer contar com o carinho da sua audiência deste lado e nós voltamos a nos conectar amanhã na mesma sintonia e no mesmo horário. Mas antes, deixa-me dizer que trabalhou para si nesta edição na coordenação geral Zacarias dos Santos, a supervisão é de Gonçalves Vieira, quem cuida desta técnica e montagem toda do programa é o Adérito da Silva. Produção e a apresentação é de Albertina Dalla. Nós voltamos amanhã na mesma sintonia e no mesmo horário. Mas não se esqueça que nós estamos agora a sugerir para você o livro de Julian Melgoza e Michelson Borges com o título O Poder da Esperança, Segredos do Bem-Estar Emocional. Nós voltamos amanhã. Até lá, paz e graça e que Deus guarde cada um de nós. Boa tarde. Assuntos do seu interesse, como hábitos de leitura, vida espiritual, acadêmica e profissional, você acompanha aqui no programa Mais Conexão. Mais Conexão. Mais Conexão. Mais Conexão.